se despedia, e a cidade de Lumiar se vestia em tons de cinza, o sol escondendo-se tímido por trás de nuvens pesadas. As ruas estreitas, de paralelepípedos desgastados, pareciam respirar a solidão de Marcos. Ele caminhava com os ombros curvados, o olhar fixo no chão úmido da calçada, onde uma poça refletia as primeiras marcas de uma chuva que se aproximava. Já não havia mais sorrisos nas esquinas, apenas rostos apagados, como sombras que passavam sem muito interesse. A solidão de Marcos não era apenas a ausência de outros, mas um eco profundo de perda. Ele costumava ter uma família, Maria, sua esposa, e Clara, sua filha, que brilhavam como estrelas em sua vida. No entanto, um acidente cruel, uma curva traiçoeira na estrada, levou-as para longe, deixando-o em um vazio interminável. A casa que antes estava repleta de risadas, agora era uma sepultura do que um dia foi lar, e a única companhia de Marcos era o retrato de seus amores, emoldurado e empoeirado na estante. A chuva começou a cair suavemente no início, como se hesitasse antes de se transformar em um dilúvio. Gotas grossas escorriam pelo telhado, e as primeiras a tocar o chão pareciam lágrimas, lamentando a tristeza de um homem que se recusava a deixar para trás a dor. A simbologia da chuva sempre acompanhou suas reflexões, um constante lembrete de que mesmo a vida mais bela poderia se submergir em escuridão. Enquanto olhava para o céu nublado, um forte vento cortou a cidade, trazendo consigo uma folha amarelada que dançava descontroladamente. Marcos estendeu a mão para pegar o lembrete intempestivo da fragilidade da vida. No entanto, ao segurá-la, uma sensação familiar invadiu seu coração. O desejo de se afastar de tudo, de se esconder da dor insuportável que alienava os outros de sua alma. Foi nesse quase que simbólico encontro com a folha que o inesperado ocorreu. Um grito cortou a atmosfera melancólica, o som de uma criança, desesperada e sozinha. Marcos fez uma pausa, vulnerável. Seu coração vacilou entre o desejo de ignorar e a necessidade de agir. Os ecos da dor o puxaram para um lado, e a curiosidade por aquela pequena voz o atraíram para outro. Foi um momento efêmero, mas incrivelmente impactante, que deixou seu coração acelerado. Ele hesitou, paralisado por dentro, esperando que a torneira de sua vida ainda não estivesse completamente fechada. Um amor mais profundo e intuitivo estava prestes a ser chamado à ação. O que faria Marcos? Ele afastaria a dor e se tornaria um mero espectador de sua própria vida? Ou aceitaria o chamado do destino que, de maneira insistentemente suave, começava a se manifestar? Marcos hesitou, suas emoções emaranhadas. A chuva contínua misturava-se com as lágrimas que não haviam sido derramadas, e o som do choro se tornava mais intenso a cada segundo. Ele apertou a folha entre os dedos, um símbolo da dor que ainda o prendia, enquanto lentamente se movia em direção à origem daquela voz angustiante. O coração acelerado pulsava em seu peito como um tambor, ecoando um desejo profundo de conectar-se novamente ao mundo. Ao chegar à esquina da rua, a cena que se apresentava diante dele era de cortar o coração. Uma pequena menina, envolta em um vestido sujo e rasgado, estava encolhida em um canto, os olhos cheios de lágrimas. O choro dela lembrava o eco de seus próprios lamentos, prolongados e solitários, na escuridão da noite. Seu coração se apertou. Quem era essa criança? Que dor teria ela enfrentado para estar assim, sozinha, sob a chuva? Oi, pequeno anjo. Marcos tentou chamar, mas sua voz saiu trêmula e quase irreconhecível. A menina olhou para cima, seus olhos grandes e redondos, cheios de medo e desconfiança. Ela recuou um passo, como se a aproximação de um estranho pudesse doer ainda mais. A distância que os separava era palpável. A dor flutuava entre eles como uma neblina, criando uma barreira invisível. Você está perdida?
Ele perguntou, o desespero em sua voz, não disfarçando a tremedeira de sua mão ao tentar se aproximar. Mas assim como a chuva que caía sem controle, ele tentava desesperadamente se conectar, mesmo que com um fragmento de esperança. A menininha balançou a cabeça, os cabelos desgrenhados colando-se em seu rosto. A mamãe não voltou, e eu não sei onde ela está, disse ela, com a voz tão baixa que quase se perdeu no barulho da tempestade. As palavras pareciam sair de sua boca como sussurros frágeis, cada uma carregada de anseio e solidão. O coração de Marcos se estremeceu. Ele sentiu a dor daquela criança em sua própria pele, uma dor que se estendia a um vazio que ele conhecia muito bem. A lembrança de sua própria perda quase o atordoou, mas ele forçou-se a permanecer presente. Eu posso ajudar você a encontrá-la. Venha, vamos sair dessa chuva juntos, disse ele, estendendo a mão em busca de um contato, um toque de esperança. A menina olhou fixamente para a mão estendida, hesitante. Seu olhar desnudava uma luta interna. Será que deveria confiar na bondade de um estranho? Para Marcos, a resistência dela era um eco de sua própria luta. Ele se lembrou de quantas vezes evitar o chamado de outro, quantas vezes se tinha fechado para o mundo. Mas ali estava ela, à sua frente, um pequeno reflexo de sua dor. Após um longo momento que parecia infinito, a menininha deu um passo hesitante em direção a ele, tão pequena, tão frágil, quase invisível sob o peso da chuva. Sua mão tocou a de Marcos, e naquele breve contato, algo mudou. A conexão foi instantânea, como uma corrente elétrica que aquecia o frio que havia se instalado em seu coração. Ele a puxou gentilmente para perto, protegendo-a com seu corpo enquanto correram para buscar abrigo sob uma marquise ao lado. A altura da marquise era invisível, e mesmo assim, as gotas de chuva ainda conseguiam se infiltrar, criando uma sinfonia melancólica. Marcos olhou para Sina, aí olhou para a menina, que agora tremia, o que fez com que sua determinação aumentasse. Qual é o seu nome? Ele perguntou, tentando quebrar a barreira do medo que ainda prendia a pequena. Isabela, só Isabela, ela sussurrou, como se dissesse um segredo que nunca queria que ninguém soubesse. O nome dela ecoou na mente de Marcos, ressoando em seu interior, como se o mundo ao redor houvesse desvanecido, deixando apenas aqueles dois, divididos por experiências de perda e solidão. Marcos conseguiu um sorriso tímido em meio à tempestade que ainda persistia. Isabela, ele repetiu com ternura, não se preocupe, nós vamos encontrar sua mãe. E por dentro, ele fazia uma promessa silenciosa de que não deixaria a menina se sentir sozinha novamente. A vulnerabilidade entre eles se tornava cada vez mais palpável, a dor do passado agora compartilhada em um vínculo inesperado. Mas ainda havia uma sombra pairando. O mundo exterior ainda era um lugar hostil, e ele sabia que os desafios estavam longe de terminar. Ao redor deles, a cidade continuava em sua rotina indiferente, alheia à luta que ali começava a florescer. Mas nesse momento de conexão, Marcos se sentia um pouco mais vivo, a luz começando a filtrar por entre as nuvens escuras da sua existência. Entretanto, a voz de seu passado ainda ecoava em sua mente, trazendo à tona a culpa que ele carregava por não ter sido capaz de proteger aqueles que amava. Seria justo formar uma nova ligação quando estava tão quebrado por dentro, mas ao olhá-la, a resposta começava a se formar em seu coração, e o desejo de ajudar a pequena Isabela se tornava cada vez mais forte. A batalha interna continuava, mas ao menos a vitória parecia agora uma possibilidade. Com seu coração pulsando, ele percebeu que não estava apenas salvando Isabela, ele também estava se salvando. E assim, sob a marquise que agora os abrigava da chuva, seus olhares se cruzaram mais uma vez, e naquele instante frágil,
Uma nova esperança começava a se formar entre eles. O caminho à frente ainda era incerto, mas existia um propósito que se solidificava lentamente. Como poderia ele recuar agora, quando o destino havia os unido de forma tão inesperada? C. Conflito e dúvida. Primeira virada. A chuva continuava a cair, mas agora Marcos a percebia de maneira diferente. O som das gotas batendo no chão se tornara uma espécie de batida ressonante na sua alma, ecoando a confusão e a luta que se desenrolavam dentro de seu coração. Enquanto observava Isabela procurar as poucas gotas de luz que escapavam através das nuvens, ele sabia que aquele momento de conexão era apenas o começo. A cidade, ainda indiferente, parecia querer arrancá-lo de volta para a escuridão da sua vida anterior, onde a dor e o arrependimento plantavam as sementes da dúvida. Dias passaram, e mesmo cercado por pessoas e rotina, a jornada de Marcos se tornava cada vez mais solitária. Os olhares de reprovação dos vizinhos e a incredulidade dos conhecidos ao saber sobre a menina que agora dividia sua casa pesavam em seus ombros. Um homem de sua idade ajudando uma criança perdida? O que ele realmente quer com isso? Os sussurros chegavam a seus ouvidos como uma tempestade ensurdecedora. A imagem de Isabela, com seus grandes olhos castanhos e a expressão de esperança misturada com receio, brotava em sua mente. Todas as noites, enquanto a menininha dormia sob os cobertores que ele mesmo havia colocado, uma parte dele se perguntava se ele era capaz de ser o guardião que ela precisava. Mas as vozes internas surgiam como sombras, trazendo à tona suas falhas do passado, suas falhas como filho, como amigo, como amante. Ele não merecia ter alguém perto dele novamente. O medo do fracasso pulsava em seu interior, e foi em uma das manhãs em que o sol mal conseguia atravessar as nuvens que a cidade enfrentou um desastre. Um incêndio avassalador e impiedoso começou a consumir um antigo prédio no centro. O cheiro de fumaça encheu o ar antes mesmo que os sinos da sirene ecoassem. As chamas dançavam violentamente e a tragédia se desenrolava em um frenesi caótico. A cena fez com que Marcos se lembrasse de outra época, onde o sentimento de impotência havia dominado sua vida. Neste novo confronto entre o passado e o presente, seus instintos foram acionados. Ele não poderia ser um mero observador desta vez. Ele correu até o local, o coração pulsando no peito como um tambor profundo. No entanto, havia uma cena que arruinou sua determinação. Isabela estava lá, assistindo ao caos com o olhar assustado que apenas uma criança poderia ter quando a segurança de seu mundo estava em risco. Sem pensar duas vezes, ele estava lá para protegê-la, envolvê-la em seus braços, como se fosse escudo. Mas a cada passo que ele tomava, uma nova incerteza crescia em sua mente. E se algo acontecesse? E se ele falhasse de novo? Nesse momento, a dor de perder de vista sua chance de redenção apertou seu coração. Ele se lembrou de seu amor que fora embora e de como não havia feito nada para protegê-la. Era assim que se sentia agora, à beira da catástrofe e da culpa. Marcos! A voz de Isabela vinha abafada pelo som ardente das chamas, mas seu grito de desespero foi claro. Estou com medo. Eu estou aqui. Ele respondeu, buscando a palavra que pudesse trazer um pouco de calma. Fique perto de mim. E em um ato de desespero e coragem, ele entrelaçou seus dedos nos dela. Vamos embora. Ele insistiu, puxando-a para trás da multidão que crescia na calçada. A cidade, que sempre fora um lugar sombrio e indiferente, agora parecia pulsar com energia de resiliência. Com a menina segura ao seu lado, suas células, por um breve momento, se tornaram um só. Contudo, no fundo da mente, a dúvida voltou. Será que isso realmente era maior do que ele poderia suportar? As chamas
nasciam como seus medos, incandescentes e ferozes. Como seria ser o Salvador e não apenas a sombra de seu próprio passado? Ali, sob a pressão de clássicos dilemas morais, o coração de Marcos começou a pesar. Ele estava prestes a se perder completamente entre a busca por sua própria salvação e o desejo de resgatar uma alma inocente do inferno em que havia se metido. O chiliquear da sirene despertou nele a urgência da ação, mas a possessão da realidade o retinha em seus pensamentos. Mas em meio ao pânico, uma súbita sensação de decisão tomou conta dele. Com Isabela ainda ao seu lado, ele escolheu não se deixar levar pela dúvida. Ele estava prestes a dar um passo para mostrar que poderia mais do que ser um mero guardião. Ele poderia ser um herói. A imagem de Isabela não representava mais uma lembrança de perda, mas sim um novo amanhecer. E assim, naquele momento crítico à beira da tempestade, Marcos toma a decisão que poderia mudar todo o curso de suas vidas. Haja o que houver, vamos sair disso juntos, ele prometeu, um eco de esperança irrompendo de seu coração. Mas a lembrança de sua fragilidade ainda espreitava nas sombras da sua mente, esperando o momento certo de atacá-lo novamente. A fumaça erguiu-se como um espectro negro, serpenteando em direção ao céu, e a lufada quente que saía do incêndio parecia um açoite em seus rostos. Marcos e Isabela estavam no epicentro do caos urbano, lutando contra a maré humana que se aglomerava para escapar do incêndio avassalador. As labaredas aqueciam o ar e os gritos de pânico ecoavam como um lamento coletivo. Um voo de pássaros, desesperado, cruzou o céu avermelhado como se estivesse tentando escapar do horror que se desenrolava abaixo. Marcos, eu tenho medo! A voz de Isabela tremia e a pequena mão que segurava a dele estava fria e quase sem força. Ele olhou para o rosto da menina, cujo olhar refletia uma fragilidade que o arrebentava por dentro. Ele queria ser seu abrigo, mas naquele momento, o peso de seus próprios medos parecia um fardo nas costas. Ele respirou fundo, contendo a angústia. Se ao menos ele pudesse abraçá-la e protegê-la do mundo e da tempestade que crescia dentro de si. Mas como poderia ser o escudo de alguém quando não conseguia ser seu próprio guardião? As memórias de suas decisões falhas o atormentavam. O eco de vozes de um passado sombrio retornou, chamando-o à lembrança de sua mãe. Seus olhos cansados e chorosos pairava como os fantasmas que o seguiam, sussurrando palavras de derrota a cada passo incerto que dava. As chamas dançavam à sua volta, assim como suas dúvidas. Cada estalo do fogo fazia seu coração vacilar. Ele sentia como se estivesse caminhando por uma corda bamba, prestes a se perder na escuridão que tanto abominava. Marcos começou a perceber que o incêndio não era apenas uma catástrofe externa, era uma manifestação de tudo o que ele tentara evitar em seu interior. As chamas do fogo se refletiam nos cantos mais sombrios de sua alma, onde as inseguranças e os medos mais profundos estavam escondidos. Em meio ao desespero, um grito cortou o ar. Socorro, alguém me ajude! A voz provinha de debaixo de uma estrutura em colapso, e o instinto de ajuda de Marcos deu lugar a um sentimento pesado de impotência. Ele olhou para Isabela, cujos olhos brilhavam com uma mistura de determinação e temor. Era como se ela estivesse esperando para ver se ele teria coragem de fazer algo. Marcos, devemos ajudar! A urgência em sua voz fez com que algo dentro dele se agitasse. Contudo, uma parte de si queria fugir, deixar tudo para trás e se esconder na escuridão de sua própria dor. O dilema entre seguir seu coração ou sua mente o colocava em uma encruzilhada que o genteava para o desespero. Ele olhou para o fogo e, em um momento de fraqueza, sentiu que memória o envolvendo, um pensamento paralisante. Eu não posso arriscar a vida dela também.
Mas quando olhou novamente para Seninho Quáldido, para a menina ao seu lado, percebeu que havia algo mais ali, um fio de esperança nascido da fragilidade dela. Um ímpeto de coragem chegou como um relâmpago em sua mente. "Fique aqui, por favor", pediu ele a Isabela, enquanto se aproximava da área em colapso. O calor intensificava-se, quase como um aviso de que ele não deveria ir ali. No entanto, o clamor de socorro ressoava em sua mente. O desejo de ser um herói o arrastava para da frente, mesmo quando o pânico pestanejava aos seus pés. Marcos se lançou sob as vigas instáveis, o cheiro de fumaça e tristeza envolvendo-o como um manto. Cada passo era uma batalha contra seus demônios internos. "É agora ou nunca", sussurrou para si mesmo, com o coração acelerado. Ele se lembrou de todas as vezes em que hesitou, cada oportunidade de ajudar alguém que tinha deixado passar. E essa vez não poderia ser mais uma. Ao alcançar o ponto onde a mulher estava, a dor no peito aumentou e o peso de sua responsabilidade parecia quase intolerável. Ele viu o rosto da mulher, uma expressão de terror pairando sobre seus traços. Uma viga caía perigosamente próxima e, em um momento, ele sentiu o efeito devastador do tempo. Cada segundo levado pela hesitação afirmava as consequências negativas de suas escolhas passadas. "Segure-se!", ele gritou para a estranha enquanto lutava contra a dor. E no ato de estender a mão, algo além dele emergiu, uma parte de sua alma que se recusava a se curvar à inércia do medo. Ele não estava apenas lutando pelo resgate da mulher, ele estava lutando para redimir a dor que carregava. A intensidade do calor se misturava ao frio gélido da solidão que se alojava em seu coração. Numa fração de segundo, ele alcançou a mulher e se agarrou a ela, mas o piso sob eles começou a ceder. A sensação de queda foi rápida, incontrolável, e ao se desesperar, ele fez o que precisou, puxando-a para si com toda a força que lhe restava. A estrutura desabou e ele se lançou para o lado, seguindo o impulso de proteger aquela vida inocente. O impacto foi brutal. A escuridão consumiu Marcos. Ele sentiu o calor se afastar e suas memórias começaram a deslizar em um caos de luz e sombra. A dor de suas escolhas vieram se acumulando, tudo colidindo com o botão de energia dentro dele. E assim, enquanto o mundo exterior se tornava um borrão, seu coração pulsava uma pergunta que ecoava em seu ser, um grito de desespero. "O que eu fiz?" Diante da incerteza e da dor, ele se deu conta do profundo custo de sua tentativa de ser um herói. E ali, numa escuridão envolvente quase absoluta, a única coisa que ele poderia ouvir era o eco do símbolo que envolveu sua jornada. Tudo que a audiência conhecia como queima vinha não apenas do fogo, mas dos erros e arrependimentos que ainda o acompanhavam. E na sua fragilidade, no meio da luta e da dor, algo murmuriu na profundidade de sua alma: "Você ainda pode ser mais do que pensam." O silêncio tomou conta do lugar, mas dentro de seu ser, uma chama inextinguível lutava para reacender. E sopro de fé, transformação interior. A escuridão o envolvia como um manto pesado, e no abismo da incerteza, Marcos começou a se questionar sobre o que realmente importava. O eco de sua dúvida reverberava pelas paredes do vazio, e entre os fragmentos de consciência, ele se lembrou do calor da mão da mulher que havia resgatado. Era como se a lembrança daquela conexão humana servisse como uma linha tênue que o puxava de volta à superfície, aninhando-o entre as memórias de sua própria humanidade. Um som suave e persistente começou a penetrar a névoa opressiva, semelhante a um canto familiar de uma canção que ele ouvia na infância. Lentamente, a melodia trazia consigo as lembranças de dias ensolarados, a luz do sol filtrando pela janela da casa de sua avó, o cheiro de bolo assando e o sorriso caloroso dela.
Esses fragmentos de felicidade pareciam tão distantes e desvanecidos, e ainda assim aconteceu algo dentro dele. A essência daquela música era como um sopro de vida, despertando uma fagulha de esperança adormecida. Marcos começou a abrir os olhos, mas a escuridão ainda se espraiava ao seu redor. Entretanto, ele sentia uma mudança. A dor começava a evaporar como a neblina ao amanhecer. Com a resiliência de um renascente, ele se levantou, a energia do passado lhe dando coragem. Ele não estava sozinho, nem nunca deveria ter estado. Uma profunda conexão se formou, o laço que ele havia ignorado de seu verdadeiro eu e da vida selvagem ao seu redor. O simbólico fogo que queimava agora não era apenas dor, mas uma chama capaz de iluminar caminhos. Ele respirou fundo, e nesse ato, a luz parecia brincar nas frestas de uma nova realidade que começava a emergir. Ouvindo sussurros de vida, começou a explorar o cenário ao seu redor. A estrutura da casa, agora desmoronada, era um testemunho das fragilidades da vida, mas também um sinal de que ele poderia reconstruir algo novo. As paredes caídas revelavam o céu, e a brisa fresca era como um abraço reconfortante, sussurrando promessas de recomeços. Naquele momento, a ideia de sua luta pessoal para ajudar a mulher não era apenas um ato de heroísmo cego, mas originava um sentido de propósito. Ele ainda tinha a chance de ser alguém diferente, de amar, cuidar e ajudar os outros. Sua resiliência pulsava sob os escombros, e ele decidiu que não permitiria que a dor que carregava o definisse. Em suas mãos estava a oportunidade de ser o farol que iluminaria as sombras à sua volta. Ele se virou para o sol que começava a se erguer no horizonte, cada raio trazendo consigo uma nova energia. Era o renascimento do dia, e com ele, uma revelação. Cada cicatriz em seu coração era uma marca de sobrevivência, não apenas de dor. Esse reconhecimento acendeu uma nova compaixão dentro de si, não apenas por aqueles ao seu redor, mas também por si mesmo. Como um espelho, a imagem da mulher o refletia em grande parte. Ele se lembrou do som de seu choro, que agora se mantinha como um eco distante. E se ele pudesse ser o piloto de uma mudança, e não ser mais um mero espectador de sua vida? Com o pensamento, o desejo de ajudar a mulher ressoava como um golpe firme de coragem dentro dele. Marcos decidiu que partiria em busca dela. A cada passo na direção dos escombros, ele se lembrava do que havia perdido, mas também do que poderia ganhar. O ar estava fresco, capturando as várias fragrâncias da vida. Havia flores nascendo a partir das fendas do chão danificado, teimando em florescer. Era um ato de resistência que se refletia em sua própria luta. Essa natureza bruta e bela era um símbolo de que novos começos eram possíveis. Finalmente, ele chegou ao que restava da casa, onde ela havia sido encontrada. Da silêncio lá dentro era opressivo, mas ressoava com promessas de coragem e transformação. O que ele viu a fez lembrar dele mesmo, a fragilidade, a vulnerabilidade e a necessidade de cura. Ele não foi apenas encontrado, mas também foi um catalisador do amor que incendiou sua alma. Marcos sentou-se entre os escombros, fechou os olhos e se concentrou na memória dos momentos que compartilhou com a mulher. Sua fé foi reacendida, como se algo profundamente enterrado dentro dele estivesse ganhando vida novamente. Ele agora sabia que sua luta não se tratava apenas de salvar uma vida, mas também de reconciliar-se com a própria história. Em meio ao caos, a imagem símbolo da lamparina apagada que ele se lembrou agora estava resplandecente em sua mente. Ele teria que acender a chama dessa lamparina, de modo que não apenas iluminasse seu caminho, mas também aquele de sua nova amiga. Seu coração pulsava em uníssono com o universo, e a renovação se tornava palpável, como se todos os elementos da natureza estivessem conspirando para o superar.
Com determinação renovada, ele se levantou e caminhou em direção ao horizonte, pronto para encontrar a mulher e juntos enfrentar o que estava por vir. No entanto, a sombra da dúvida ainda pairava. Ele não tinha certeza do que as esperava, mas a única certeza que ecoava em seu ser era que, independentemente do resultado, ele não estava disposto a se deixar consumir pelas trevas que antes dominavam sua vida. A chama dentro dele se tornara uma lanterna, e em um último sopro de fé, ele começou a ver não apenas possibilidades, mas um futuro iluminado que lhe aguardava. Gancho emocional. No momento em que ele finalmente pôs os pés fora dos escombros, a brisa suave o envolveu como um sutil abraço. Era um sinal de renovação, e no fundo de seu coração, uma única pergunta ressoava: qual será o próximo passo na jornada de amor e fé? Marcos caminhou com fervor e esperança. Cada passo, uma afirmação de que a vida, mesmo depois de tanta dor, ainda podia florescer. O cheiro da terra molhada despertou memórias em seu coração, e nessa experiência sensorial, ele se sentiu mais próximo de Lara, a mulher que havia conhecido em meio à destruição. O horizonte estava tingido de tons avermelhados, sinalizando que o sol voltava a brilhar após uma tempestade. Assim como o céu, sua alma estava se abrindo para novas possibilidades. A caminhada até a pequena vila onde ela havia sido acolhida parecia longa e repleta de simbolismo. A lamparina que agora brilhava em seu coração o guiava, e a imagem dela o manteve focado. O diálogo interno o motivava a enfrentar seus medos e inseguranças. Se eu consigo me levantar, pensou ele, então posso fazer isso por ela. Cada sílaba ecoava em sua mente, impulsionando-o a seguir em frente. Ao entrar na vila, ele notou olhares de desconfiança e indiferença. O passado de desapontamentos ainda pairava sobre ele, uma sombra relutante de seus velhos hábitos. As risadas das crianças brincando na praça contrastavam com as preocupações que pesavam em seu peito. Encontrar Lara, ajudá-la a encontrar seu próprio caminho, exigiria coragem, e essa coragem tinha que ir além de simplesmente ir até ela. Precisava também confrontar os olhos que o julgavam. Quando finalmente avistou Lara em um pequeno campo nas bordas da vila, algo quebrou dentro dele. Ela estava agachada, observando flores silvestres se abrindo. A doçura de sua expressão pacífica o tocou profundamente. Era o reflexo do que ele poderia ter se permitisse redescobrir a beleza da vida. Mas ao se aproximar, uma incerteza começou a aparecer. E se ela não o quisesse mais perto? E se sua dor fosse grande demais para que ele pudesse ajudar? Essas perguntas lhe assombravam. Ele hesitou por um momento, pegando o ar profundamente, permitindo que a coragem o guiasse. Aqui vou eu, murmurou para si mesmo. Ao se aproximar lentamente, Lara o viu, e a expressão em seu rosto refletia a surpresa e a hesitação. Mas assim que seus olhos se encontraram, um brilho de reconhecimento passou entre eles, rompendo a barreira de solidão. Marcos, ela murmurou. O toque do seu nome sussurrado por seus lábios era como um raio de sol rompendo nuvens escuras. Você voltou. Eu voltei, Lara, respondeu ele quase sem voz, mas envolvendo a declaração com todo o amor e a intensidade que não soubera expressar antes. Preciso de você. Ela ficou em pé, um silêncio cauteloso pairando no ar. A tensão era palpável, mas a vulnerabilidade dos dois era um indício de que a conexão que haviam começado poderia ser a luz que ambos procuravam. A energia entre eles era como uma dança suave, uma junção de sombras e brilhos. Desde que te deixei, eu apenas... Suas palavras falharam, como se o peso de tantas frustrações e inseguranças não permitisse que mais se expressasse. Mas Lara não o deixou terminar. Ela deu um passo à frente e, com um gesto gentil, segurou sua mão.
Não precisamos de palavras agora. Às vezes, o amor se expressa no silêncio que nos une, ela disse, os olhos profundos como o céu noturno iluminados pela esperança. Quase que instintivamente, o amor que surgiu no meio do caos se tornou uma força poderosa. A lamparina na mente de Marcos brilhou mais intensamente, tornando-se um símbolo de um novo começo. Ele viu em Lara o que poderia ser uma renovação não apenas para eles dois, mas para toda a comunidade ao redor. As Zidakupas, as cicatrizes de suas almas, eram parte de uma jornada compartilhada, e as dúvidas que pairavam sobre eles começavam a se dissipar. No entanto, o peso do passado ainda não tinha sido completamente levantado. Embora os dois se sentissem inteiramente conectados, a vilania e a desconfiança dos moradores começaram a se manifestar. Um grupo de aldeões se aproximou, cercando-os com olhares críticos. Um homem mais velho, de expressão severa, ergueu a voz. Você, Marcos, não pertence a este lugar. Nós não precisamos de você novamente. Você não é digno de estar com ela, não depois do que aconteceu. Sua voz era como uma lâmina cortante, e as palavras ecoaram como trovão sobre a terra. Marcos sentiu o desespero tentar emergir novamente, mas antes que pudesse engolir a dor, Lara deu um passo à frente, enfrentando o homem. Ele pode não ser perfeito, mas nenhum de nós é. Você mesmo não é, disse ela, a determinação em sua voz evidente. Estivemos no fundo do poço e juntos encontramos um caminho de cura. Isso é o que importa. O amor pode reabilitar o que foi quebrado. Os olhos de Marcos se encheram de lágrimas ao ver a força dela. A compaixão e a coragem que estavam presentes entre eles começaram a dispersar a tensão no ar. Ele percebeu que não lutavam sozinhos. Não era apenas uma batalha contra a dúvida, mas um renascimento da fé sobre a comunidade. Tal orgulho não move montanhas, continuou Lara. Podemos ser luz uns para os outros. Cada um aqui carrega suas feridas, e só juntos podemos encontrar um caminho ainda melhor. As palavras dela reverberaram em toda a praça. O homem mais velho hesitou. Os outros murmúrios de descontentamento começaram a se transformar em ruídos de consideração. Aquele seria um momento decisivo. Se a coragem dele se unisse, poderia acender uma chama capaz de cortar através da escuridão coletivamente. Marcos, por sua vez, sentiu que a lamparina em seu coração iluminava não apenas o seu próprio caminho, mas o de todos ao seu redor. Ele dirigiu-se a Lara, segurando sua mão firmemente, e juntos se voltaram para a comunidade. Estamos prontos para enfrentar tudo isso juntos, ele disse, a voz tão firme quanto o sol que começava a se pôr, iluminando lentamente cada canto do lugar e cada coração presente. Naquele momento, a lamparina simbolizou não apenas uma mudança pessoal em suas vidas, mas o nascimento de um novo espírito comunitário. Líquidos, gancho emocional. Com o sol começando a se esconder no horizonte, tingindo o céu de dourado e púrpura, Marcos e Lara se sentiram unidos através de uma força maior, não apenas de amor, mas de redenção e esperança. A verdadeira batalha havia começado e a dúvida ainda poderia atormentá-los, mas juntos estavam prontos para acender a chama que iluminaria não apenas seus caminhos, mas o de todo um povo. A praça, iluminada pela luz suave do crepúsculo, pulsava com uma nova energia. As palavras de Marcos e Lara reverberaram nas paredes de cada coração presente. O murmúrio insatisfeito que antes cercava a reunião agora se transformava em discussões animadas. A dúvida começava a dar lugar a vislumbres de esperança. Eles se voltaram um para o outro, sentindo que o momento era precioso e raro, como uma lamparina que a princípio brilha fraca, mas que pode iluminar para sempre quando compartilhada. Vamos recomeçar juntos,
Marcos falava, seus olhos cravados nos de Lara, sentindo que o amor que cultivavam era um raiar de luz em suas vidas. Ele percebeu que o gesto mais simples de estender a mão poderia inspirar outros a também fazê-lo. Então, um dos homens mais velhos, que antes tinha expressado descontentamento, levantou-se e começou a falar. Se o amor pode nos unir, então posso deixar de lado o meu orgulho, disse ele, sua voz trêmula, mas firme. O que perdemos no passado não deve ser maior que o que podemos construir no futuro. Marcos olhou em volta. Para cada expressão de dúvida, um rosto iluminado começou a pedreja a aparecer. Começaram a surgir pequenas conversas de encorajamento, seguidas de gestos de união, um abraço, uma mão ao lado da outra. A lamparina, então, tornou-se o símbolo de uma transformação visível, refletindo o renascimento de uma comunidade que se erguia das cinzas da dor. Isso é apenas o começo, disse Lara, ampliando seu sorriso, sentimento genuíno irradiando dela como o calor do sol que tinha retornado. Vamos reimaginar nossas vidas. Temos um novo caminho à nossa frente, onde todos têm um papel a desempenhar. Com cada palavra, a praça começou a brilhar, não só com a luz da lamparina, mas também com a luz do perdão e da solidariedade. As pessoas se aproximaram, algumas trazendo lamparinas de suas próprias casas para iluminar ainda mais a escuridão que uma vez prevalecera. Marcos e Lara, ao abraçar a verdadeira comunidade que estavam formando, não podiam deixar de se emocionar. O peso de suas dores e desafios havia diminuído, agora, com a força do coletivo. Não seria fácil, reconheceram, mas junto com a luz vinham também momentos de sombra e a escolha de permanecer unidos diante dela. Enquanto a noite se aproximava, um espetáculo de estrelas surgia, proporcionando um palco celestial para a celebração do novo começo. Os habitantes da vila cantavam, dançavam e, mesmo os mais tímidos, encontraram coragem para participar. O medo, que um dia dominou, se dissolvia nas notas musicais que se espalhavam pelo ar. Lembrem-se, Marcos falou alto, segurando a lamparina com ambas as mãos agora. Cada um de nós é responsável por ser a luz nas vidas dos outros. Se uma pequena chama pode dissipar trevas, imagine o que podemos fazer juntos. Ouvindo isso, um grupo de crianças lançou-se em direção a Marcos, segurando seus próprios pequenos lanternas. As faíscas de entusiasmo eram constantes e contagiosas, simbolizando que o futuro pertencia a eles. A nova geração que teria a fortuna de crescer sob a luz do amor e da amizade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lara. Ela não via mais solidão nem perda. Via um novo lar emergir, onde cada pedra, cada centelha e cada lágrima derramada agora também se tornavam parte do alicerce daquela comunidade transformada. Marcos atendeu ao chamado da sua alma, segurando a mão de Lara e das crianças ao seu redor. O futuro não seria mais obscuro. Aquela noite, a lamparina acesa simbolizava força, união e uma nova esperança que perpassava por cada alma presente. Frase final marcante. E assim, sob a luz das estrelas e o calor dos corações, um novo amanhã despontou, repleto de promessas de renovação, onde a escuridão que os separava agora se tornava o combustível para acender a chama de um amor indomável que jamais se apagaria.